Bom, primeiramente eu queria saber, seu Reinaldo, como que você enxerga hoje a administração do esporte, principalmente do futebol, em Juquitiba? Bom, primeiramente eu queria agradecer o pessoal do jornal A Teia, né, por essa oportunidade e dizer que é uma satisfação muito grande falar sobre um assunto que nem esse. Eu, lamentavelmente, fazem exatamente uns 13 anos que eu não passo nem na rua do campo mais, por uma série de razões. Então, eu gostaria de falar, e se eu fosse ficar falando aqui tudo aquilo que eu sinto e aquilo que a gente sabe, eu levaria muito tempo e falaria muita coisa. Então, eu resumiria em uns 3 tópicos, né? Primeiramente, eu diria assim, aonde chegamos com o esporte em Juquitiba. Depois eu diria assim, por onde passamos, né? E hoje, aonde estamos, né? E estou à sua disposição para você fazer as perguntas que você achar conveniente, né? E onde estamos? Aonde estamos, eu gostaria de deixar para o final, porque inclusive eu queria deixar aqui uma mensagem, né? Vamos dizer, de credibilidade, tá? Agora, vamos dizer assim, por onde passamos, se você puder ler. Agora, primeiramente eu gostaria que fosse ressaltado bem o nome das pessoas que eu gostaria que ficasse marcado, porque eu tenho certeza, conversando com essas pessoas e tentando relembrar, essas pessoas, elas gostariam de estar aqui para poder falar alguma coisa. Então a gente tem aí uma relação, né, que você poderia estar até vendo e repetindo o nome dessas pessoas, tá? São Djalma, né? Preto, Itamar, Cláudio Favero? Fábio. Fávero. Marcos Tanese, Beto Lu, Celito, Piquira, Nor, Leonel, Marcos Damasini, Edwards, Edivardes. Marcos Machado, Jairo, Mãe da Fome, Tia, Roberto da Sabesp, Casil, João Caetano, Jorival, José Áureo, Zé Maria, Jacó, Biriba. Os professores João Ramalheira, Boni, Rafael, Cláudia Aguirre e os falecidos professor Jaciro, Kiko e Santino. Exatamente. Então essas são as pessoas que participaram, e vamos dizer assim, que são as testemunhas vivas de tudo isso que a gente vai falar, né? Aonde chegamos. Então você vai ver aí pela ordem, assim, aquilo que a gente pode, que ficou marcado na história de Juquitiba, né? Primeiro, o time de júniores de Juquitiba, que foi campeão da Copa Pelé, que era um torneio internacional organizado pelo Júlio Mazei e pelo Pelé, onde participavam 9 times do Brasil e um time dos Estados Unidos em cada chave. E Juquitiba foi campeão da chave onde participou, certo? Então foi uma festa que ninguém nunca mais vai esquecer. Lá no Canindé, no ginásio de esporte da Portuguesa, onde nós somos, né, com os jogadores, e nós temos aí alguns jogadores que estão aí vivos e podem contar melhor como é que foi essa passagem, tá certo? Depois disso aí nós temos alguma coisa assim, né, que a gente não pode esquecer nunca. Nós tínhamos um convênio com o São Paulo Futebol Clube, que eu arrumei, né, com o conhecimento que a gente tinha lá no São Paulo, pela passagem que nós tivemos pelo São Paulo, e eu então arrumei um convênio, onde era o seguinte, em troca da gente fazer alistamento dos jogadores que estavam ultrapassando a idade, então o São Paulo trazia de graça, no aniversário da cidade, o júnior, inclusive vários jogadores já profissionais, trazia os juvenis, os titulares, né, dos juvenis, e outra coisa que é mais importante, nós tínhamos à disposição
dos jogadores de Juquitiba o departamento médico do São Paulo Futebol Clube, certo? Nós temos aí algumas pessoas, inclusive alguns ex-vereadores, que na época jogavam bola e tal, e que foram fazer tratamento lá no São Paulo. Inclusive eles faziam a fisioterapia no estádio do Morumbi, no gramado do Morumbi. Então, quer dizer, tudo isso daí foi jogado pro ar, certo? E então, o que a gente fala? Isso daí ficou marcado na história. O time de handebol de Juquitiba, foi medalha de prata nos Jogos Abertos do Interior, não é Jogos Regionais. Jogos Regionais, para quem não sabe, vamos dizer assim, é uma fase de seleção. Se você passar pelos Jogos Regionais, aí você vai para os Jogos Abertos do Interior. E nós somos medalha de prata nos Jogos Abertos do Interior, na modalidade handebol. Hoje acho que a maioria das crianças não sabe nem o que é isso, né? Então, tá aí vendo? O que é? Tem mais que eu de cabeça eu não lembro. Tá escrito aí, por onde passamos. Você quer pode acompanhar, né? Aonde chegamos. Vamos lá, Éder, ajuda nós aí. Aniversário da cidade, criação da liga. Então, aí é o seguinte, esses dias eu tive vendo aí uma pessoa que foi entrevistada, né? Lá em Juquitiba, precisava ser criada uma liga, né? Com coisa que essa criação da liga fosse salvar alguma coisa, fosse adiantar alguma coisa. Então eu queria relembrar que nós criamos uma liga, tá? Quem quiser ver no Diário Oficial, vai ver que está publicado no Diário Oficial, uma criação da Liga Juquitibense de Futebol, filiada à Federação Paulista de Futebol. Tá? Não é nada assim de imaginário, nem de nada, mas é o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu. Tá certo? Então, quem for falar de liga ou qualquer coisa assim, faz isso. Vai lá no Diário Oficial e vê se houve uma publicação, vai na Federação Paulista e vê lá, oxa, mas Juquitiba tinha uma liga de futebol? Então, tudo isso daí tem que ser bem esclarecido, né? Principalmente para essas pessoas que hoje estão envolvidas aí, tá certo? E a criação da liga foi em que ano? 1988. Por aí, viu? Assim de cabeça eu não lembro o ano não, mas quem se interessar é só ir lá no Diário Oficial, está publicado, porque inclusive foi publicado no Diário Oficial por conta da prefeitura, né? Não é que dizer que foi na conta da prefeitura, por conta da prefeitura, porque os anúncios no Diário Oficial, na época, se fossem da prefeitura, era mais barato e tal, né? Entendeu? E esse vínculo com a Federação Paulista ainda existe? Não, isso não existe, principalmente por causa que as coisas foram mudando, né? Você vai ver depois, no outro tópico lá, por onde passamos, você vai ver o que de fato aconteceu. Então o negócio não podia ter continuidade, porque aí depois, mais para frente, eu vou explicar o motivo, né? Que acabou sendo esquecido tudo isso. Tá certo? Entendi. Só deixa eu... Reinaldo, então, na sua opinião, qual é a solução para que o esporte, hoje que o esporte está na estaca zero, qual é a solução para sair da estaca zero e dar um primeiro passo de volta a um desenvolvimento do futebol e do esporte em Juquitiba? Primeiramente, na minha opinião, eu acho que deveria ser separado, mas separado completamente. E essa não é a minha opinião, como é a situação geral em qualquer município, tá? Deveria ser separado política de esporte, tá certo? Na minha opinião, eu acho que a prefeitura, o prefeito, ele deve cuidar, sim, investir e cuidar do esporte e recreação, tá certo? O esporte competição, ele deve ser administrado por alguém do ramo, porque é muito fácil. Hoje o negócio funciona assim: você é amigo do prefeito, você votou no prefeito, na sua casa tem 20 e poucos votos, 30 votos, então você vai ser secretário de esporte. E na verdade o que acontece é assim, na maioria das vezes o cidadão não sabe nem como é que é a bola, se ela é redonda, se ela é quadrada,
e acontece o que vem acontecendo no decorrer de todos esses anos. Outra coisa, quando, e com o decorrer do tempo, a gente vai vendo que é assim, quando o prefeito se envolve nisso, acontece aquelas histórias dele ligar para o secretário e falar, rapaz, esse determinado time aí não pode ficar fora, você tem que arrumar um jeito aí. E aí é feito tudo aquilo que a gente já viu e já passou, para um determinado time ser campeão do município, porque vai conseguir votos, certo? Então eu acho assim, primeira coisa, o primeiro passo, a prefeitura tem a obrigação de cuidar, tem que investir no esporte e recreação. Esporte e competição é para quem entende, para quem conhece e que principalmente para quem sabe chegar até, pelo menos até Itapecerica, né? Quem conhece só Juquitiba vai ficar nisso daí. 4, 5 campeonatos aqui dentro de Juquitiba, e a hora que um time precisar passar do Paiol do Meio, ele vai se perder, vai ficar na beira da BR lá pedindo carona. E essa questão da liga de futebol, por exemplo, não seria o caso, de repente, dessa liga se retomar de uma forma organizada para poder voltar, como era no passado, a dar um pouco de uma visão esperançosa para o futebol na cidade? Ou você acha que a liga não é mais o caminho? Não, eu acho que a liga seria o único caminho. Só que são duas coisas completamente distintas. Se vamos dizer assim, a manutenção, a recriação da liga, ela deixar envolver política, vai acontecer o que aconteceu com essa Liga Juquitibense de Futebol. Então o que acontece? O político, ele simplesmente, ele só visa aquilo que traz votos, entendeu? Então ele não se preocupa, não, mas isso daqui vai ser para o bem. Não, não existe ninguém que pense assim. Ele pensa assim, mas acontece o seguinte, se nós fizermos uma liga, aquele meu timinho lá do canto das abóboras lá, ele não vai ganhar nenhum campeonato porque é fraco. Então nós temos que arrumar uma maneira desse time das abóboras ser campeão do município. Então é aquilo que nós estamos falando, né? O prefeito vai chamar o secretário de esporte e vai dizer assim, olha, você tem que dar um jeito desse time aqui ser campeão, que é o que vem acontecendo nesses últimos 15 anos, né? Tá certo? Então é o tipo de negócio. A gente tem que colocar alguém que conheça, depois do Paiol do Meio pelo menos, né? E sabe que a realidade hoje é totalmente diferente, né? Tá certo? Tá certo. Então essa daí é onde nós chegamos, né? Então vamos lá agora por onde nós passamos, né? Por onde nós passamos. Por onde nós passamos, né? Agora, isso daí é uma questão que mais uma vez eu queria pedir licença para essas pessoas que eu citei, porque a maioria delas conhece todos esses problemas e eu acho que eles nunca tiveram oportunidade de estar vindo comentar e nunca foi dada a eles a oportunidade de eles estarem falando sobre esses assuntos, né? Mas é um assunto que mexe com o sentimento da gente e traz assim muita dor, muito remorso, né? De ver que por onde nós passamos, né? Daí você vai ver, nós temos aí, foi feito um flagrante de tráfico de drogas no campo, lá, e tudo isso daí com conhecimento, porque foi avisado na época, foi avisado o prefeito, foi avisado o secretário de esporte, todos eles tinham conhecimento que hoje, mais amanhã ia acontecer, e de fato aconteceu, tá certo? Outra coisa, Você sabe dizer em que ano que foi essa questão aí? Quando que foi? não, de cabeça eu não lembro, mas eu sei que foi. Você lembra de que administração que foi? Eu não entendeu? Mas se você conversar aí, se vocês perguntarem, todo mundo sabe. É que foi um caso assim que, principalmente, né, o prefeito da época, o secretário da época, eles preocuparam muito em esconder o negócio, né, e tal, e trataram de dar um jeito de tirar, que anulasse toda a ação e tal, o que não impediu, né, do sujeito ficar preso lá, o cara. Agora, e tudo isso daí tem uma certa relação com o esporte, né? Você veja bem, aí a gente comenta
um assunto também que é um verdadeiro absurdo. Para mim isso aí, não tem nem cabimento. O time de júnior de Juquitiba deu WO nos jogos regionais. Gente, eu sei lá se alguém que está ali dentro teve conhecimento ou que providência que ele tomou, né? Um time de Juquitiba que sabe que não custa barato um time sair daqui para ir disputar os jogos regionais e chegar lá estando alojado lá dentro da WO. Por que teve WO? Um deles foi porque dormiram, esqueceram de acordar no horário e quando acordaram e foram ver já tinha passado o horário do jogo. Aí o que acontece? Teve que pegar a mochila e vir embora, né? Porque agora será que alguém tomou conhecimento, houve alguma punição, alguma coisa? Não, nada. E agora recentemente houve um outro WO porque esqueceram as camisas, esqueceram o jogo de camisa no vestiário, lá não sei como é que foi, mas é o seguinte, tudo isso daí, eu particularmente, fiquei sabendo em outro município. Eu fiquei sabendo lá em Sorocaba, entendeu? Porque a gente, como eu frequento, né, essas prefeituras, então eu fiquei sabendo lá em Sorocaba. E aqui em Juquitiba ninguém comentou, ninguém nem falou nada. Pronto, fechou. Pode continuar. E que a gente ajudou, que a gente orientou a eles também se organizarem, né? Então eu acho assim, que o Esporte Clube Juquitiba faz parte da história do município, né? Você está vendo aí que, nós já falamos, né? O Esporte Clube Juquitiba conseguiu fazer uma série de 28 partidas invictas, jogando só contra time de outros municípios, e inclusive, né, perdeu a invencibilidade para o time do Corinthians Paulista, aí perdemos de 1-0. Então eu não posso falar, mesmo porque nesse tópico aí, por onde passamos, né, passou desapercebido o que aconteceu na realidade. Como o Esporte Clube Juquitiba era o time que, quando fazia campeonato, entre os times de Juquitiba, é claro que o time do Esporte Clube Juquitiba era sempre campeão, né? E na maioria das vezes campeão invicto. Por quê? Porque era o time que fazia educação física de terça e quinta, entendeu? Era o time que, vamos dizer assim, era o time mais organizado. Então tudo isso daí começou a provocar ciúmes. Até que então, alguns vereadores da época, né, chegaram no prefeito e disseram, olha, nós temos que mudar isso aí porque, olha, tem esses times aí que também quer ser campeão e tal. Então foi aonde começou, vamos dizer assim, né, começou a dar aquela doença que até hoje ninguém curou. Que é assim, o prefeito, o secretário liga e fala assim, dá um jeito aí que o meu time tem que ser, que é isso, vai deixar esse time de fora? Entendeu? Então, do Esporte Clube Juquitiba, eu acho que se você ouvir na rua alguém que, né, eles vão contar realmente como é que é a história, como é que é a história. Aí, principalmente, né, eu gostaria que você, a partir de agora, você procurasse alguém que desse uma explicação, o que originou esse negócio hoje. Esporte Clube Juquitiba A, Unidos Futebol Clube B. O que significa isso? O que aconteceu? Né? E aí você vai ouvir a resposta e vai ouvir o que foi que aconteceu e por que aconteceu, né? Tá? E você sabe me dizer isso? Não, eu sei dizer, mas é que eu estou falando para você, né? Nós vamos ficar aqui o resto da tarde e não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos, mais uma vez, eu queria repetir assim, olha, eu acredito na intenção desse prefeito, até agora, né, vamos dizer assim, eu acredito que ele seja muito bem intencionado e que ele não caia como aconteceu em administrações anteriores, né? Quando ele mandar comprar bola, ele tem que mandar alguém que sabe que a bola tem que ser redonda, não pode ser quadrada, não pode ser bola de chumbo nem nada, e principalmente não pode ir atrás da marca da bola, né, que custa caro pra caramba e depois você não vai conseguir. Então é isso aí.
isso aí.